Olá pessoal, recomendo que os seguintes vídeos sejam assistidos antes desse. Um bully, um gagão e um ateu, parte 1 e parte 2. Também o vídeo Respondendo ao vídeo Você é ateu? Podia me responder 7 perguntas? Parte 1. Essas recomendações se devem ao fato de que muitos dos conceitos e definições que uso neste vídeo já foram expostos anteriormente. Desta forma, não preciso ficar me repetindo e nossa comunicação será clara. Gostaria de lembrar a todos que sou um ateu cético e a definição de ateísmo cético pode ser encontrada nos vídeos acima. Está bem? Agora que vocês já foram relembrados da minha postura, vamos dar continuidade às respostas a essas perguntas. Antes de começar a responder, gostaria de deixar claro que não me importo com a crença de outras pessoas, desde que as ditas crenças não causem prejuízos a estas ou a outros. Mas pessoas que usam de má fé e meios escusos para se aproveitar da ignorância, ingenuidade, credulidade ou desespero de outros vão encontrar em mim um oponente incansável e inexorável. Eu sei que a argumentação apresentada pelo pastor que estou respondendo não corresponde à da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, e também sei que não corresponde à de muitos teístas que eu conheço. Então, vamos adiante. Também gostaria de deixar claro que minha formação não é em biologia, então as minhas respostas devem ser tratadas como as de um leigo quando estiver falando nessa área do saber. Na descrição eu vou deixar links de canais de YouTube feitos por biólogos que já trataram desse assunto com muito mais detalhes do que eu posso colocar aqui. Afinal, esse vídeo pede pela resposta de ateus, não a minha resposta em específico, né? Como sempre, todas as fontes estarão na descrição. Vamos lá. Segunda pergunta. Se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Ou seja, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Por que nós não vemos animais em processos transitórios? A Bíblia apresenta no livro das origens, que é o Gênesis 1, 21, 24 e 25, o seguinte, acompanhe comigo. Criou, pois, Deus os animais marinhos, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, os que rastejam segundo as suas espécies, as aves segundo as suas espécies, os animais selvagens segundo as suas espécies. A Bíblia declara que Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os animais, cada animal dentro da sua espécie. E aqui surge uma outra lei ou princípio. Tudo que foi criado envelhece. E percebemos isso porque o nível de desordem vai aumentando com o passar dos anos, e não o contrário. As coisas tendem a trabalhar de um processo organizado para o desorganizado, do complexo para o simples, e não o inverso, como querem os evolucionistas. A evolução é exatamente o oposto do que vemos acontecendo hoje. Uma bicicleta jamais chegará a ser uma motocicleta. As coisas não evoluem. Alguém já viu por acaso um carro velho ir ficando novo? Uma tintura de parede velha ir ficando cada vez mais nova? Não. Por quê? Porque as coisas vão se desgastando, elas estão organizadas e vão se desorganizando. É o processo da involução, é o oposto do que querem aqueles que defendem o evolucionismo. Você leu a Bíblia para tentar justificar sua crença. Mas devo lembrar que, se formos aceitar a Bíblia, você primeiro tem que provar que ela é confiável. E essa mesma Bíblia está cheia de contradições e erros, como, por exemplo, falar que morcegos são aves, em Levítico capítulo 11, versículo 19. Então você provavelmente vai falar, mas as classificações modernas não existiam na época,
ou que os hebreus simplesmente não tinham tal conhecimento e julgavam pela aparência. Morcego voava e tinha o tamanho de uma ave, logo ele era uma ave. E retorno a você da seguinte forma: mas a Bíblia não foi escrita e inspirada por um Deus infalível e perfeito? Onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente? Então, tal autor deveria saber por si mesmo, no caso de ter sido originalmente escrita por tal Deus, ou o autor deve ter tido acesso à fonte de tal informação, no caso de inspiração. E o que diz a respeito de tal Deus se ele detém esse conhecimento e simplesmente não passa para aqueles que ele deseja guiar? E muito pelo contrário, passa uma informação errônea. O que essa divindade teria a ganhar promovendo o erro? Então, como ficamos? Mas vamos deixar isso para lá. Esse é apenas um dos muitos erros e contradições da Bíblia. E isso daria material para muitos vídeos. Agora, vamos voltar às perguntas e futuramente, quem sabe, a gente trata desses erros e contradições. Bicicleta se tornar uma motocicleta. Carro velho se tornar novo e etc. Por favor, meu camarada, evolução trata de seres vivos, não objetos. Por favor, reduza a dose de falácias, pois assim você só se envergonha e demonstra sua desonestidade intelectual. Só de memória eu posso pontuar duas falácias: homem de palha ou espantalho e falsa analogia. Se parar para rever sua fala com mais detalhes, é bem capaz que perceba outras, mas vamos dar continuidade. Para fins didáticos, vou repetir uma a uma as perguntas de evolução antes de cada resposta. Se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Bom, transformações não é um termo preciso nem científico, então não tem muito o que falar a respeito disso. Quanto à mutação, eu vou tentar falar aquilo que eu entendo de mutação em relação à evolução, mas eu não sou biólogo, então vamos lá. A evolução não opera apenas através de mutações. Ela envolve recombinação, transferência horizontal de genes, seleção natural, deriva genética e fluxo genético. Talvez mais algumas coisas, mas infelizmente meu conhecimento é limitado no assunto. Vale lembrar também que a reprodução sexuada é um ingrediente valioso para a introdução de variação genética em organismos mais complexos, possibilitando uma resistência maior a doenças e adaptabilidade de populações. A reprodução sexuada geralmente ocorre quando dois organismos, depois de um cineminha e um jantar à luz de velas, resolvem brincar de montar um quebra-cabeça genético. Mas apenas depois do casamento, viu, crianças? Piadas à parte, a atuação de todo o processo da evolução gera mudanças nas populações que vão se acumulando ao longo de muito tempo, gerando assim novas espécies. É um processo gradual. E as mutações, na minha forma limitada de entender, são produto de erros durante o processo de cópia e combinação de material genético no processo de reprodução, seja sexuada ou assexuada. Não posso me aprofundar muito mais do que isso por não se tratar da minha área de conhecimento. Não é vergonhoso assumir que não sabemos algo. Vergonhoso é inventar uma resposta e afirmar a veracidade da mesma sem provas. E se esse pastor realmente desejasse respostas a essas perguntas, estaria fazendo as mesmas em um vídeo direcionado a biólogos, não a ateus. Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo?
Você está de brincation with me? Todos os dias nós podemos ver a evolução agindo. Dois grandes exemplos disso. Bactérias que se tornam resistentes a medicações. E alguns vírus, como o da gripe e o HIV, que por sofrerem alterações genéticas muito rápido, impedem a produção de vacinas eficientes contra eles. No caso da gripe, de ano em ano, praticamente, a gente tem que tomar uma vacina nova, porque aparece uma gripe diferente. Já tem gripe espanhola, gripe aviária, gripe suína, H1N1, enfim. Onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Essa última pergunta está formulada de forma incorreta. Então vamos tentar ver se chegamos ao que ele realmente quer dizer. Por macaco, imagino que ele está se referindo apenas a gorilas, bonobos e chimpanzés. O ser humano não descende de nenhum destes. Eles não são nossos avós, e sim nossos primos evolutivos. No passado, em algum momento, uma população de primatas foi dividida. Parte dela se adaptou à vida em florestas, que deu origem a gorilas, bonobos e chimpanzés, e outra parte acabou se adaptando à vida em savanas, que deu origem aos nossos ancestrais e eventualmente a nós e todos os outros hominídeos. Bom, vamos lá. Não existe um único elo perdido. Existem diversos elos perdidos. Muitos dos que foram encontrados estão abertos à visitação em museus de história natural. Acredito que o mais famoso seja o fóssil AL288-1, apelidado de Lucy, uma Australopithecus afarensis. Link na descrição. Eu vou tentar ver se eu acho uma ou mais fotos dela para colocar aqui na tela, mas vocês já devem estar vendo as fotos se eu achar, tá? Porque eu vou espalhar elas por aqui. Vou deixar também um vídeo do Richard Dawkins falando sobre o elo perdido. Originalmente, eu iria responder também agora a terceira pergunta, que fala sobre origem da vida. Mas então me lembrei que proselitistas adoram misturar origem da vida com evolução para criar confusão. Eles também adoram misturar essas duas com a criação do universo. Mas disso eu já falei na semana passada. Não precisam confiar na minha palavra quanto a isso. Vocês podem olhar nesse vídeo as declarações do pastor ali junto com a pergunta. Vocês podem voltar no vídeo anterior e ver tudo de novo. Vocês vão ver ele misturando as três. E vocês também podem ver diversos outros proselitistas religiosos fazendo esse tipo de confusão de uma forma intelectualmente desonesta. Na próxima segunda-feira daremos continuidade com mais respostas às 7 perguntas para um ateu. Pessoal, quero avisar que o canal está passando por uma transição e a partir de agora teremos vídeos apenas nas segundas-feiras. Hangouts ao vivo serão realizados à medida que temas e convidados estejam disponíveis. Já estou planejando alguns, tá? Eu tenho uns 5 ou 6 na minha lista e eu só estou tentando organizar as datas para que seja possível. As vinhetas de abertura e encerramento estão sendo reformuladas devido a essa transição que eu mencionei. E assim que elas estiverem prontas, elas retornarão. Talvez eu consiga fazer alguma coisa provisória para esse vídeo agora, mas eu não tenho certeza se vai dar tempo. Eu peço que deixem seus joinhas e se inscrevam no canal para receberem as notificações e continuarmos essa conversa. Mais uma vez, é um prazer conversar com vocês. Vida longa e próspera.